O dia amanhece estranho quando você acorda decidida a fazer algo diferente, algo grande. Foi assim que acordei naquele dia, decidida. Era só uma conversa sem grandes consequências num sítio bacana aqui perto, mas foi suficiente para notar que estava completamente por fora. Ai, que vergonha! Tchau, mãe. Nunca mais vou fazer feio. Imagina não saber bolhufas sobre o próprio lugar em que se mora. Estava decidida. Vou saber tudo sobre a minha cidade. Ninguém mais vai dar risinhos porque eu não sei de nada. Os meninos que eram de fora disseram que a minha cidade é bonita. Pra falar a verdade, eu nunca tinha olhado por esse lado. Mas pensando bem... Para começar, eu tinha que me localizar no mundo, conhecer o meu lugar, saber qual é o meu espaço. Foi então que lembrei de observar o sol para localizar o nascente, como ensinou a professora. À minha direita, o lado do nascente, fica o leste, à esquerda, o oeste, à frente o norte e atrás o sul. Maranguape é um pedaço do mundo. Um pedaço do mundo entre as serras de Maranguape, Lajeado e Aratanha, distante 15 quilômetros de Fortaleza, na região metropolitana da capital do Ceará. O município tem 654,8 quilômetros quadrados de área e é dividido em 17 distritos. Oi, eu sou Ana, Aninha para os ritmos. Vou fazer um teste. Depois de ouvir a minha história, vocês são capazes de escrever no caderno os nomes dos 17 distritos de Maranguape? Na tribo dos Potiguar, esse velho decente, ali tinha sua cara, ali ele residia. Esse índio tão garboso, que tanta honradez encerra, era um chefe valoroso, era o sabedor da guerra. Foi ele minha criança, que deu nome à nossa terra. Dele vem a esperança, que nosso povo... De todas as lendas sobre a origem de Maranguape, a mais bela e romântica é a que conta a história do chefe guerreiro Maranguape, que já velho e cansado das guerras procurou um lugar na serra para armar sua tenda e morrer em paz. Foi o que a professora ensinou depois do canto. Para minha surpresa, naquele dia íamos aprender mais sobre a nossa cidade. Se eu estava decidida a conhecer Maranguape, aquela foi uma oportunidade e tanto. Não se sabe se o velho índio Maranguape existiu de verdade, mas é certo que na região onde hoje se situa a cidade de Maranguape, viveram os potiguares, índios guerreiros e destemidos que defenderam a terra dos invasores brancos que buscavam na serra ouro, prata e pedras preciosas. Contei para as minhas amigas que naquele dia acordei decidida. Elas não entenderam bem e acharam que eu queria fazer média com a professora. Não era isso, mas como elas poderiam compreender? Não ia ter prova naquela semana. E até então, a gente se acostumava a estudar no dia da prova. Dá pra imaginar o resultado, né? Sabe de uma coisa? Agora eu sou uma nova mulher. Fiz o possível, mas elas estão entendendo menos ainda. Na biblioteca. Quanto tempo perdi. Como está
Estava decidida a saber mais sobre a minha cidade e a professora sugeriu que a turma pesquisasse. Fui até lá para ver como era. Não imaginava o mundo novo que eu iria descobrir. No dia 3 de abril de 1649, desembarcou no Ceará, à frente de 298 homens, o explorador holandês Matthias Beck. Buscava o emissário holandês recursos necessários para manter a luta contra os portugueses e os brasileiros em Pernambuco. Na margem esquerda do rio Pajeú, onde hoje se localiza o Forte de Nossa Senhora da Assunção, em Fortaleza, Matthias Beck mandou erguer o Forte Xandenburgo. Conversando com alguns índios, ele soube da existência de minas de prata na Serra de Maranguape. E para lá partiu, pouco tempo depois, com uma expedição. Os holandeses não encontraram as tão cobiçadas minas de prata e ainda tiveram que enfrentar a resistência guerreira dos bravos potiguares. Foi essa a primeira incursão do homem branco em terras virgens de Maranguape. Anos mais tarde, vieram os desbravadores e colonizadores portugueses, atraídos pelo clima, pela beleza natural e pela possibilidade da exploração econômica. Data de 12 de julho de 1707, a concessão da primeira sesmaria ao tenente Pedro da Silva e Amaro Moraes. A 2 de junho de 1718, o capitão-mor Manuel de Fonseca Jaime concedeu por data de sesmaria ao chefe Algodão e mais índios de Parangaba uma posse de terra na Serra de Maranguape. O povoamento de Maranguape, porém, só veio se estabelecer com a doação de terras sesmeiras, no início do século XIX, ao português Joaquim Lopes de Abreu, o fundador de Maranguape. No início, Maranguape era um singelo arruado, de casas de beira e bica, chão de barro batido, toscas e humildes. Joaquim Lopes de Abreu mandou erguer uma capela do lado esquerdo do rio Pirapora, na localidade Alto da Vila, hoje denominada Outra Banda, para onde foi transferida em 4 de agosto de 1849 a sede da freguesia de Messejana, extinta para esse fim. Com a capela de Nossa Senhora da Penha em ruínas, a comunidade da freguesia e os pioneiros colonizadores optaram por construir uma nova capela, no outro lado da vila, à direita do rio Pirapora, que corresponde à atual matriz. Ali se consolidou o núcleo original da cidade de Maranguape. O distrito foi criado por provisão de 1º de janeiro de 1760 e autoprovincial de 1842. A povoação foi elevada à vila em 17 de novembro de 1851. Com o território desmembrado de Fortaleza, foi criado o município. Outro teste para vocês. Em que data a vila de Maranguape passou a ser cidade? Quer uma dica? Vá até a biblioteca. Minha mãe é funcionária pública, trabalha na prefeitura. Ao contrário das minhas amigas, ela compreendeu muito bem que eu estava decidida. Até me deu uma ajudinha e apresentou a lei orgânica do município e o plano diretor de desenvolvimento urbano de Maranguape. Puxa, eu estava começando a me sentir importante. Como eu estava realmente decidida, antes de ir para casa, passamos em alguns lugares que mostram como funcionam os poderes municipais. O poder executivo é comandado pelo prefeito. Por isso, fomos visitar a galeria de ex-prefeitos de Maranguape. O prefeito é eleito pelo povo de 4 em 4 anos, juntamente com o vice-prefeito. Para administrar o município, o prefeito recebe a ajuda de uma equipe de governo formada por secretários, assessores e diretores de autarquias, bem como de todo o conjunto dos servidores públicos. As ações da equipe do governo repercutem na vida do município. Para manter as escolas, os serviços de saúde, a limpeza pública e outros serviços de responsabilidade do município,
A prefeitura recolhe impostos e taxas e recebe repasses de tributos arrecadados pela União e pelo Estado. O município recebe ainda recursos referentes a convênios e transferências dos governos federal e estadual. Esse dinheiro também é utilizado para pagar os funcionários públicos, como a minha mãe, o que é muito justo, pois os funcionários públicos são os responsáveis pela execução dos serviços prestados pela prefeitura. O poder legislativo do município é a Câmara Municipal, é o que está escrito na lei orgânica. Legislar significa fazer leis. É isso que a Câmara faz. Os 21 vereadores de Maranguape representam a população do município e, em nome do povo, aprovam ou não as leis. Uma dessas leis é o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. O Plano Diretor do município é um documento que foi elaborado por lideranças empresariais, políticas, religiosas, comunitárias e estudantis. Tem como principal objetivo ordenar o crescimento da cidade e distritos do município. Outra lei muito importante para nós é a Lei Orgânica do Município. Ela é a nossa Constituição. Ela estabelece normas gerais que devem ser obedecidas pelos poderes executivo e legislativo e pela população. Nenhuma outra lei votada pela Câmara pode ferir os princípios da lei orgânica. O poder judiciário zela pelo cumprimento das leis. Os promotores públicos fiscalizam o cumprimento das leis. Se alguma lei for desobedecida, é o promotor quem denuncia à justiça. O juiz, então, julga aquele que desobedeceu. Mas, se alguém se sentir prejudicado porque uma outra pessoa não cumpriu uma lei, também pode apelar para a justiça. O juiz diz quem está com a razão. É também o Poder Judiciário que organiza as eleições. Numa democracia como no Brasil, podem existir muitos partidos e qualquer cidadão pode ser candidato a um cargo público. Eu ainda não voto, mas eu estou de olho. Quando eu fizer 16 anos, vou tirar meu título de eleitor e escolher muito bem meus candidatos. Naquele dia, eu já estava decidida. Eu tenho um desafio para vocês. Procure saber quem são os ocupantes de cargos públicos em Maranguape. Prefeito e vereadores. Anote seus nomes e partidos a quem pertencem. É bom saber quem administra a nossa cidade. Sério! Um simples olhar mais atento e a gente vê uma série de serviços que são oferecidos para tornar possível viver na cidade. Isso pode parecer óbvio demais, mas é quase impossível imaginar a cidade sem limpeza pública, telefone, correios, transporte, policiamento, hospital e escola. E para tudo isso funcionar bem, existe uma ordem que determina como cada serviço deve ser prestado. O lixo que nós produzimos diariamente nas ruas, residências, mercados, hospitais, é colhido por nossos agentes de limpeza e é levado para o aterro sanitário. É muito importante que a gente coloque o lixo em recipientes plásticos, contribuindo não só para facilitar o trabalho da coleta, mas também para deixar o município limpo e bonito. Todos nós precisamos ir de um ponto a outro do município para estudar, trabalhar, fazer compras. Para essas tarefas utilizamos vários meios de transporte, como bicicletas, motocicletas, carros e o principal deles, o ônibus. Alguns dos meios de transporte são bem exóticos. Geralmente, milhares de pessoas utilizam os ônibus para ir de um bairro a outro, de um distrito a outro e até para outros municípios. Outro serviço bastante utilizado pela nossa população é o de correios e telégrafo. Com esse serviço, mantemos correspondência com amigos e parentes que estão em outros lugares. Através dos correios, enviamos e recebemos cartas, telegramas e objetos. Um serviço que encurta distâncias é o de telefonia. Milhares de linhas residenciais, comerciais e comunitárias servem à nossa população. O serviço de segurança é oferecido pelas polícias militar e civil.
A polícia militar é responsável pelo trabalho de prevenção, enquanto que a polícia civil só age após a ocorrência de algum tipo de crime. O trabalho das duas polícias e a colaboração da população são fundamentais.